questão assim do movimento, porque tem muito essa relação de pensar que são lugares distantes, né? São pessoas assim que não estão perto da gente. Então é muito comum a pessoa olhar esse quadro e achar que ela está de fato no Oriente Médio só porque ela está de burca, pela vestimenta, né? E assim, vai muito além. Ela pode estar em um lugar aqui, no centro do Rio, na Baixada, em qualquer lugar. É também trazer um outro olhar da Baixada que é pouco visto, né? A questão da imigração, de outras origens, de pessoas de outros países. O quadro, ele pega mais essa questão do movimento, da transitoriedade, de também ser uma figura, né, feminina. Ela tá ali naquele momento de solidão, ela tá sozinha ali andando, mas não uma solidão triste, sabe? Aquela coisa mais genuína, assim. E o quadro ainda tá em processo, mas a ideia é pintar o interior, dar uma construção a mais pro interior, enquanto aqui fora as coisas estão mais diluídas, né? Mais subjetivas. E fazer essa construção do movimento, do interior ele está construindo e o exterior ele está de uma forma meio transparente ainda. Fui continuando a minha pesquisa, que eu estou agora nessa pesquisa da questão do movimento, do tempo e da memória, né? Que eu acho que os dois eles têm essa questão muito em comum. E fazer essa coisa de imagens sobrepostas, recortes, transparência. E aí eu aproveitei o momento, tá, em outro ambiente, para poder juntar, né, com essa questão da transitoriedade mesmo e continuar a minha pesquisa. Cara, é uma experiência nova, mas para mim está sendo muito interessante porque além do quadro ele abordar essa questão da transitoriedade, a gente está em um espaço de transitoriedade, né, que as pessoas elas estão passando aqui e olhando e perguntando. Então fica mais interessante porque eu consigo pegar esse momento e passar para o quadro, aproveitar. Eu acho que foi mais uma coisa de percepção. Com o tempo, você acaba percebendo que em diferentes ambientes, a forma que você se relaciona com a tela, com a pintura, ela flui de outra maneira. Eu uso uma paleta reduzida, eu uso só 6 cores, 7, né? E eu gosto de fazer com tons mais terrosos, cores mais pastéis também, que eu acho que puxa um pouco mais essa questão do Oriente Médio. Eu acho que lá já é um lugar marcado por cores terrosas, cores pastéis. Então eu juntei isso pra minha paleta e diminuí também a quantidade de cores, não uso verde, assim, verde puro, né? Eu faço por mistura. Para todas as minhas últimas obras eu tô usando a mesma paleta, as mesmas cores. E também ajuda, né, a fazer uma identidade visual, assim. Então, eu penso mais no que eu gosto de fazer, né? No que combina assim comigo e eu vou juntando isso e vai de forma natural, né? Criando uma própria identidade. Mas antes de começar o quadro eu vou pensando mais ou menos o que serve pro meu trabalho, o que não serve, o que eu quero colocar, assim. Comigo, eu particularmente, né? Eu já olho assim o tamanho da tela e meio que já sinto o que eu quero pôr ali, o que eu acho que vai encaixar pelo tamanho, assim. Porque eu acho que o tamanho ele também diz muito sobre o que você quer passar, né? Que ele conversa muito com o quadro. Então, eu já penso isso tudo antes. E aí a questão assim da técnica, de como eu vou fazer, eu vou vendo na hora mesmo, da forma que fluir. Mas assim, toda a ideia ela já vem montada. Ela só vai se encaixando ali com o momento. Então, eu já usei diferentes formas. Tem hora que eu uso decalque com papel vegetal, tem hora que eu uso projetor, tem hora que eu uso grid orgânico, que foi essa aqui, que tem algumas marcações. E depende, assim, do ambiente, do que eu posso usar, né? O que vai ficar mais prático também, para me adiantar. Não, essa não, mas a maioria dos meus trabalhos, eles são baseados em fotos familiares, né? Principalmente do meu pai, algumas do meu tio. E algumas eu uso da internet, assim, para ter uma base, mas fazendo umas modificações. Acaba trazendo, né, esse resgate familiar também, junto com tudo isso. De alguns anos para cá, eu faço um processo de desconstrução do meu trabalho, né? Passei muito tempo no grafite, trampando com realismo, pintando com spray realismo, fazendo muito processo de luz e sombra, uma coisa muito mais da imagem por si só, pela contemplação do hiperrealismo, as técnicas bem apuradas, né? Só que ao mesmo tempo que
eu vi que para mim não fazia mais sentido, né, o lugar de desbravar tecnicamente nisso, né, para mim parecia que já tinha chego num lugar. Automaticamente eu comecei a me refletir sobre como eu estava propondo meus trabalhos, como eu estava, o que eu estava produzindo, sabe, o que eu estava deixando, sabe, para as pessoas poderem refletir, né, investigar, ter sensações, seja lá elas quais forem. E hoje eu me encontro nesses dois lugares, né, tanto o processo técnico, né, da aplicação, o uso das ferramentas, o como você pode se desprender, né, ou se desprender também só do uso do spray e ter passado a usar pincel nos murais, também foi algo que me alavancou muito tecnicamente na pintura de quadro, né, que é algo que eu tenho mais específico. E é onde eu me desprendo dessa técnica apurada e ao mesmo tempo também eu abro o meu campo de visão. Eu faço um trabalho retratando com uma relação de avaliação sobre o momento e sobre o passado em colocações diferentes, tanto eu quanto uma criança, eu quanto pai, e eu me coloco dentro desses lugares para poder fazer uma investigação cíclica que volte para mim, assim, de certa forma, e que seja válido também para outras pessoas que estão observando e investigando o trabalho do que ele se trata. E quando eu venho para o Inloco, no Sesc, eu me deparo com um momento que eu tenho que produzir em um outro sentido, não numa coisa no ateliê, e que eu possa colocar algo que eu tive presente e eu pude fazer uma avaliação sobre aquilo, né? É um olhar que você tem uma percepção. Então, a conexão com essa vinda para o Sesc são aspectos de onde eu vivi, que é a Baixada Fluminense, né? Nova Iguaçu está dentro da Baixada Fluminense, eu sou de Duque de Caxias. Eu venho trazendo muito também essa relação minha periférica com a Baixada Fluminense, né? O Sesc foi a porta de entrada para o meu trabalho artístico. A primeira vez que eu fiz exposição, participei de exposição, foi aqui dentro. Hoje eu estou produzindo uma tela, participei da exposição e ao mesmo tempo eu trago um trabalho que tem essa relação com essa vivência também, né, territorial, de aspectos territoriais também, né, de como é peculiar as relações, né, entre a criança e adulto, né, e é de uma forma que é diferente na Baixada e nos lugares que tem, né, um poder aquisitivo maior, existe um outro tipo de criação educacional. Eu não sou convicto que todas essas relações elas jogam para um lugar com uma dificuldade, uma outra com uma facilidade. Não, esses campos de educacional, familiar, ele é muito complexo em qualquer tipo de classe social. Né? A gente depara com um desequilíbrio muito grande assim, sobre o quanto a gente precisa tirar a criança do lugar de estimação. Né? Porque nós tivemos ali nesse processo ali de crescimento como uma estimação, né? Tudo nosso você era sempre depois, segundo plano, em certas ocasiões que seriam essenciais para a estrutura de crescimento, né, de uma criança. Então eu estou investigando muito esse trabalho, trazendo muito a minha essência, fazendo algo muito compacto. Eu venho do grafite, né? Eu já parto desse lugar de estar pintando na rua, no mural, eu tenho que interagir de certa forma com quem está ali passando, quem está ali, de certa forma, olhando o trabalho respeitosamente. Então isso já é algo que eu já tinha como hábito, né? Pintar e trocar ideia, como eu estou, né, fazendo aqui. Existem artistas que têm uma proposta de programar tudo que vai se fazer antes, né? Que é ótimo isso. Eu gosto muito do acontecer também no processo, sabe? Da surpresa. E eu acho que sem essa surpresa, porque eu me proponho a errar. Porque se eu estou num lugar que eu vou me trabalhar digitalmente algo que eu vou pintar na parede, né, no muro ou numa tela, ou o que seja, eu acho que perde parte do processo, né? Perde parte do lugar de descoberta. Porque conforme eu fui amadurecendo, né, tendo outros estudos, outros aprofundamentos, eu comecei a entender que o erro é consequência
E ele é algo que também te dá muitas soluções. Isso se dá ao fato de eu não premeditar o que eu vou fazer dentro da parte técnica, né, do processo gestual. Porque, como você falou, tinha um fundo, uma textura, e eu já tenho na minha cabeça qual é a proposta. Buscar um figurativo dentro de uma textura e fazer com que essas texturas elas se evidenciem de alguma forma dentro dessa imagem. Mas automaticamente eu me descubro nessa obra que eu quis fazer ela toda num branco que se conecte com o branco que tem nas roupas. Você entende? É uma questão estética de soluções. Eu começo também a deixar o lado meu sensível mais aguçado para poder descobrir o que representa no total a imagem, porque ela vai modificando, vai fazendo sentido para mim, e é um exercício que vem sendo praticado há anos, né? De como você trabalha com uma verdade, uma sensibilidade no que você está propondo, como você pode chegar e se aprofundar dentro de uma proposta que você quer colocar dentro de um trabalho. Porque eu passei anos e anos e anos e anos querendo essa resposta, mas a resposta não vem assim, é isso, não, é um conjunto de fatores, né? Porque se eu der essa resposta para uma outra pessoa, ela não vai conseguir fazer a mesma coisa rapidamente, ela vai ter que passar por esse processo, porque é algo muito natural. Então eu me deparei com uma mulher aqui agora há pouco tempo e eu parei meu trabalho e fui lá apresentar o trabalho para ela porque ela estava super interessada em saber algumas coisas específicas, né? Porque eu não tenho os olhos e tal, ela veio me questionar aqui e eu gosto desse questionamento. É melhor do que a pessoa vir falar que tá muito bonito, lindo, maravilhoso. Esses questionamentos são muito mais interessantes para mim, sabe? Porque é a resposta daquilo. Porque o lindo, o bonito é a resposta da parte técnica, né? Mas do pensado, como acaba, né, sensibilizando a pessoa, acaba atingindo a pessoa de alguma forma, acho que essa é a busca do artista cada vez mais. Eu queria que fosse assim justamente pelo Sesc ser em Nova Iguaçu, sabe? Eu moro em Nova Iguaçu e frequentei muito o Sesc quando mais novo, então assim, eu vim pra cá realmente com a naturalidade de deixar a minha mente trabalhar aqui. Eu tinha um norte mais ou menos que eu queria retratar cenas paisagísticas, né, de Nova Iguaçu mesmo, e que muitas dessas coisas, dessas características de flora até se encontram aqui no Sesc. Tem muita vegetação aqui no Sesc, tem uma vista boa, então assim, eu quis trazer para o cenário daqui do município mesmo. Eu já sabia que eu tinha esse norte, e aí chegou aqui, eu fui criando coisas, dei uma andada pelo Sesc para poder ver o que tinha aqui, né, quais árvores e tal, como que a gente ia trazer essa semelhança para o que está em torno aqui. Então foi bem espontâneo mesmo, entendeu? Foi fluindo. O meu processo ele é muito atrelado com a fotografia, e a fotografia ela acaba surgindo de maneira espontânea, né? E depois esses registros eles vão sendo arquivados e depois eles vão sendo estudados e lapidados, eles vão sendo traduzidos para pintura, entendeu? Aqui nesse processo eu estou, na verdade, compondo a cena através de memórias mesmo, até a partir de uma referência principal que era um registro próximo à Serra do Mendanha ali, voltando da cachoeira. Eu fiz esse registro. Nessa parte estou começando a compor, criar elementos para poder justamente acertando a composição, né? Então joguei a serra lá no fundo, estou indo criando essa nuvem agora bem grande que às vezes aparece, é característico, né, daqui do pôr do sol daqui. Às vezes tem muita nuvem que ela pega uma cor, né, não só no pôr do sol, também durante o dia, de uma maneira geral.
e tô tirando da minha memória certos elementos para compor essa cena, né? A gente tem aqui um pé de goiaba também, que ainda está só no esboço, ainda vou entrar com as cores nele mais para frente, porque é um dos elementos que estão em primeiro plano. E no momento eu estou vindo do fundo, entendeu? Então eu venho finalizando o fundo e depois enchendo, dando mais detalhe nas coisas que estão no plano da frente. É uma técnica assim de sobreposição, né? Então ela recebe um ademão antes e vai entrando várias camadas de tons diferentes que acabam, às vezes eles se misturam, como o acrílico ela seca bem rápido, então às vezes acaba só sobrepondo, que também é o que me interessa, esse resultado de tom sobre tom que vai gerando nuances ali, pastéis, que é nessa linha que segue o meu trabalho. Então é uma paleta já bem direcionada, independente assim do que eu for pintar, sabe? Eu já tenho um norte assim de qual a minha paleta. Eu uso várias técnicas em si para poder traduzir o que eu estou fazendo. Questão, né, agora eu estou usando uma tinta acrílica, pode ser que eu já usei óleo há um certo tempo atrás, pode ser que eu volte um dia, então a questão de espátula eu uso bastante no meu trabalho, uso massa, né? Eu misturo bastante coisa no meu trabalho, então assim, até aqui no próprio Sesc exposto aqui a gente tem uma tela que eu usei areia mesmo de obra e tal, que tinha a ver com o contexto do que estava sendo pintado, então eu trago muito para o contexto do que eu estou pintando. Então eu pintei uma areia que sobrou da obra, eu peguei a areia mesmo que estava lá na calçada e botei na tela. Então eu pinto um quintal, eu boto de fato a terra daquele quintal na tela. Então, nesse formato assim, aberto ao público, exposto, funcionando ao mesmo tempo que uma exposição, uma galeria, é a primeira vez sim, entendeu? Eu tô achando muito maneiro porque dá espaço para quem tem curiosidade ver como é o processo de perto e até para quem está só de passagem também acaba esbarrando e às vezes fica curioso, para ver, então de qualquer forma isso agrega aqui valor, entendeu? É mais uma atração para quem está perto ver, entendeu? Que é muito maneiro ter essa troca com quem está vendo, entendeu? Até fazer parte desse processo também, isso acaba mudando a pintura, entendeu? Então, hoje mesmo teve uma senhora que veio mais cedo e falou que aqui no meu quadro ela estava vendo dunas, né? Que lembrava aquela área de Cabo Frio e tal. Então, assim, a princípio, foi uma coisa que ela teve impressão, trouxe essa lembrança para ela, mas na verdade não era. Entendeu? Então é muito disso também, você ouvir o que o outro está achando do seu trabalho e conhecer outras camadas do seu próprio trabalho, entendeu? A Baixada é o que molda o meu trabalho justamente por eu beber da fonte das coisas que tem aqui, sabe? Em primeiro lugar, o que eu quero é valorizar o que a gente vive aqui, o que sai daqui, sabe? Que é muita coisa, dá muito fruto aqui. Para além do estereótipo que já tem aqui, eu trago uma nova visão. Não quero ficar retratando, sabe, o que acontece aqui, que também acontece em qualquer lugar, que são, enfim, coisas que qualquer lugar está sujeito a acontecer, que são coisas ruins, mas aqui acontecem coisas boas e tem cultura, tem vista, tem lazer, tem cachoeira, entendeu? Tem trilha, tem rapel, tem paraquedas, tem tudo aí que você quiser. Então a ideia é trazer isso, mostrar até para quem às vezes mora aqui desvaloriza, entendeu? Nem sabe que tem. Então a ideia é essa, é mostrar o belo, entendeu? Daqui da Baixada, pelo meu olhar, entendeu? Que para alguns pode não ser belo, entendeu? Eu trago a visão nossa daqui. Quando a gente foi
convidado para fazer esse trabalho aqui, né, essa pintura em loco aqui no Sesc, eu já tinha começado a pensar em alguma coisa assim no que eu queria fazer, né? Comecei a coletar referências, né, algumas referências que eu já tinha em banco de imagem guardada, né, que geralmente eu tenho. Só que eu não estava conseguindo ter uma ideia do que eu queria realmente fazer, né, para esse trabalho. E aí, na verdade, eu vim aqui, no dia que eu vim começar essa pintura, eu ainda não tinha certeza do que eu queria fazer, né, do que eu ia fazer aqui. E aí, quando eu estava chegando aqui no Sesc, eu ainda estava pensando nisso, sobre o que eu ia fazer, e eu estava muito com o texto da Gisele na mente, né, que ela fala sobre as encruzilhadas, sobre os encontros. Quando eu estava chegando aqui, eu passei por uma pracinha que tem aqui perto, e eu olhei para o alto, aí eu vi aqueles galhos das árvores, assim, que se cruzam, né? E me veio na mente logo a palavra. Eu falei, poxa, que legal, encruzilhadas, né? Esse encontro de os galhos ali que se encontram e que cada um segue um caminho diferente, mas que todos se cruzam. Na hora que eu passei, eu fotografei lá, tirei algumas fotos e trouxe como referência inicial, assim, que foi o que eu comecei a fazer, né, na pintura. E aí, como o processo do meu trabalho, geralmente, eu vou montando, né, eu não retrato uma paisagem que eu fotografei somente, ela não é aquela. Aquela faz parte da paisagem que eu estou pintando. Então, eu peguei aquelas referências, que eu tirei várias fotografias. Aí, quando eu cheguei aqui no Sesc, passei pela pracinha aqui de novo, aí olhei, essa árvore aqui laranja é daqui do Sesc, eu fotografei ela aqui quando eu estava entrando, né? Então eu vou fazendo assim, eu vou pegando pedaços de várias referências e quando eu chego aqui, na hora que eu estou fazendo, eu vou montando, sabe? Da forma como eu quero, onde eu vou colocar cada imagem, cada elemento que eu fotografei, né? E na verdade essa escolha de onde eu vou colocar, ela vai muito pela cor. Eu queria, por exemplo, eu fiz essa árvore laranja, esse laranjão aceso, forte, né, bem saturado, para chamar muita atenção, porque eu acho que é o que vai gritar na pintura aqui, que é a árvore daqui do Sesc que eu fotografei. Então, esse é o processo, a pintura ela vai se construindo assim, por camadas, sabe? Exatamente, o negócio vai se formando até o momento que a gente sente mesmo, é por sentir e falar, agora, ok, agora tá bom, né? De início era só esses galhos violetas e essas folhinhas e o fundo azul. E aí eu cheguei aqui, eu já entrei com esses outros violetas que eu já decidi que ele não vai ser mais violeta, já pensei em mudar a cor. Há bastante tempo eu tenho um grupo de cores que eu gosto que rege o meu trabalho, né? São todos os tipos de laranjas, violetas, azuis e verdes. E às vezes entram algumas outras cores, né? Eu faço muito por experimentação. Eu vou sentindo, né? O que eu coloquei azuis, coloquei violetas em tons bem escuros, aí agora eu pensei, não, agora eu preciso colocar um laranja, um tom um pouco mais aceso, né, para acender. Só que eu quero escurecer depois essa parte aqui que eu coloquei também, e as folhas que eu quero colocar, elas vão ser já também, provavelmente, pode ser que mude, mas a minha ideia inicial é que seja um verde também bem, assim, bem saturado, bem aceso, para eles também acenderem por cima da pintura, né? Então a cor ela vai conversando com a que já está ali, né? Por exemplo, eu comecei com o azul e ele era somente o azul quando eu coloquei. Só que agora a gente não consegue mais olhar para ele sozinho. Ele é o azul misturado com todas as outras cores. Então a cor que vai vindo depois, ela vai conversando com a que está anterior a ela ali. Às vezes eu saio para comprar pão, vou na padaria e eu passo por alguma casa, pô, que legal, uma árvore ali, um galho para fora que está diferente, eu fotografo aquele galho. E todas as minhas referências é de onde eu passo e é aqui, sabe? Tudo remete às árvores que eu tinha no meu quintal antigamente, né? Que é as árvores que a gente tinha em casa e que faz parte das memórias que eu trago para a base da minha pesquisa, que são as minhas lembranças. Eu tenho algo assim que me chama, sabe, a atenção e
eu acho que trazer a imagem da natureza, de elementos, né, naturais para o meu trabalho é uma forma de fazer as pessoas olharem para a natureza da forma que eu olho. Tô achando muito legal, assim, acho que é algo que eu quero fazer mais vezes, sabe? A gente vem pintar na galeria e aí recebe as pessoas que vêm visitar a exposição e aí elas param, conversam, perguntam, né? E você acaba conhecendo outras pessoas que às vezes não trabalham com arte, mas que têm o talento, que têm vontade, que acham que não pode, mas aí eles veem a gente aqui fazendo e aí eles pensam, poxa, eu posso também, né? Porque uma coisa é a gente ver o trabalho pronto, né? Outra coisa é você poder chegar e conversar com a pessoa que está fazendo, entender ali como que ela está fazendo, o que e por quê, enfim, é outra experiência, né? Cada pintura, às vezes, para mim é um processo diferente, então, às vezes, não vale muito a pena, tipo, tentar controlar muito esse processo. Às vezes ele vai tomando um rumo diferente, que se às vezes, pô, se eu tentar controlar, ele não vai ficar do jeito que, tipo, acho que na melhor forma dele mesmo. Então aqui é uma espátula. Eu tô usando a tinta mais espessa para dar essa textura, né, do material que é usado para descolorir o cabelo. Então uso ela de forma bem espessa mesmo para poder lembrar mesmo como fica. Aí aqui, isso aqui é uma referência, que é uma foto que um amigo postou no status do WhatsApp, na barbearia. E o título dela já é o que tava no status ali, tá ligado? Que é o Bebel como tá. Que aí é essa parada, né, da moda daqui, de como a gente se comporta o nosso cabelo. E num lugar que, de certa forma, ele é de difícil acesso, que é a praia, que veio de uma forma natural, não era para ser numa praia, era para ser em outro ambiente. Porque nessa divisão da areia do mar, aqui o céu, eu fiz o céu primeiro, aqui era para ser um muro, e aqui o chão, que virou areia da praia, aqui o mar e o céu, né? Foi eu visualizando ela e, tipo, pensei que poderia ser dessa forma. Para esse processo aqui eu resolvi usar a tinta acrílica, mas eu costumo usar aquarela e óleo. Muito pouco acrílica mesmo, às vezes é só para dar uma base na pintura. Mas de costume mesmo eu trabalho com a tinta óleo no papel com a aquarela. Com a acrílica, devido, acho que o processo consegui ser mais rápido do que com a tinta óleo. Acho que eu conseguiria ter uma liberdade, tipo, melhor para não estar no meu ambiente, assim, tipo, dentro do meu ateliê. Conseguir vir, já tá seco e tal. Acho que com a óleo eu não ia conseguir trabalhar do jeito que eu costumo trabalhar também. A interação das pessoas lembra um pouco como é pintar na rua, mas é bem diferente porque não é na rua, né? Sim, já é uma outra interação. As pessoas, elas já estão aqui com a intenção de ver os trabalhos e tal. Na rua, às vezes, ela é um pouco mais natural, leva a perguntas diferentes. Eu tinha essa foto salva, né? Era um print. Eu comecei trazendo aqui uma outra foto, que era uma criança num carrinho, né? Aqui. Eu ia montar uma cena um pouco maior, só que eu resolvi tirar, né? E ela, o que foi também, foi o que fez também ela ser levada para esse caminho um pouco diferente. Então, eu gosto de pensar no meu trabalho como um pouco da retratação da moda, né? Daqui.
por eu gostar muito de moda, trazer isso para dentro do meu trabalho, incluir a moda, que é algo que influencia as pessoas. E tu conseguir influenciar, tipo, retratando, trazendo essa representatividade dentro do trabalho, não de uma forma, tipo, simples, mas trazendo coisas dentro desse contexto, eu acho que a identificação ela fica mais interessante pro que eu trago, né? Pelo menos. Que é tipo, a moda ela influencia as pessoas, ela tipo, gera identificação. Né? Então, eu penso numa retratação dessas pessoas que eu trago, que talvez possa ser representado futuramente da mesma forma que é ensinado pra gente essas referências europeias, porque não pode ser, tipo, num livro, algo desse tipo, tá ligado? Tipo, as duas crianças na praia sendo tratadas dessa forma, assim. Eu tenho também uma grande referência de posicionamento, da forma que eles faziam, assim, também, antigamente. Que é também retratar a forma que eles se vestiam e coisas do tipo, assim. Pensando no futuro também, mas também o agora também, acho que também dá pra gente ser valorizado agora também, tá ligado? Que de certa forma pode ser até mais importante, né?